O asfalto da estrada da Serrinha era um sonho antigo dos moradores daquela região e que foi cobrado por diversas vezes, inclusive em protestos. A ordem de serviço para o asfaltamento da via foi assinada no dia 30 de junho de 2014, mas a obra foi paralisada diversas vezes. No dia 9 de janeiro de 2020, a pavimentação da estrada foi entregue. A estrada que liga Patos de Minas à BR-365 tem cerca de 10 quilômetros de extensão e a obra custou 5,8 milhões de reais. Um avanço para a região, mas que tem trazido preocupações. A principal delas é em relação ao encontro da estrada da Serrinha com a BR-365. No local, há grande fluxo de veículos, inclusive de caminhões que trafegam em alta velocidade. Inclusive, na última terça-feira, foi registrada uma batida entre dois veículos de passeio e um homem de 37 anos ficou ferido. Além do local ter muitos buracos, moradores daquela região cobram a construção de um trevo. Muito perigoso, né? Porque o fluxo de veículos já está até muito grande e principalmente da Serrinha aqui até na ponte do Rio não tem encostamento. E muito sujo, mato, e tem muitas entradas aí nessa rodovia aí, ó, e perigosa, porque não tem visibilidade. Eu mesmo já fui 2 vezes que eu tive que frear bastante para o cara que entra, porque não tem jeito dele ver, porque é mato puro. E é um perigo. Caminhão grande, veículo pequeno, motociclista, bicicleteiro, pedestre, e está muito perigoso, mas muito mesmo. Aqui tem que fazer um trevo. Não tem outra solução. Senão não demora, vai começar a dar acidente. Apesar de haver um projeto para a construção de um trevo no local, inclusive com passagem de nível, não tem previsão para o início das obras e ainda se discute a legalidade de construir um trevo no local. Enquanto isso, um agricultor da região acredita que a volta de uma lombada eletrônica na BR-365 poderia reduzir a velocidade dos veículos que estão na BR-365 e entram na estrada da Serrinha, que ainda tem muitos buracos nesse entroncamento. Até 2019 existia uma lombada eletrônica, né, o conhecido pardal aqui, e foi retirado de uma forma abrupta, sem conversar, sem nenhum respeito aos usuários da via. Foi tirado esse sinalizador, essa lombada eletrônica, e com isso os veículos passam em alta velocidade, num ponto crucial desse entroncamento, né, e aí provocando vários acidentes. Então isso é muito complicado, é preciso que as autoridades atuem, mas isso aí seria com o DENIT, né? Porque, como nós sabemos, o município não pode entrar na faixa de domínio dessa BR, que é federal. Então a gente pede, né, ao diretor do DENIT, o doutor Tiago, para que volte novamente, que coloque, se possível, se a legislação permitir, esse delineador aqui, né, essa lombada eletrônica. Esses ciclistas costumam utilizar a rodovia e reclamam da falta de acostamento e da quantidade de mato na beira da estrada. O movimento é considerado, né, por ser um atalho para estar acessando Patos, e o mato nos acostamentos, aliás, não tem acostamento, né? E como é uma via de trânsito de ciclistas, de animais, então é muito perigoso. Apesar de ser um trecho novo, né? Uma rodovia nova, mas ela não tem acostamento, né? O pequeno acostamento que ela tem, o mato tomou conta. Então, para a gente que é ciclista, a gente tem que desviar muito, às vezes adentrar, né, para dentro da pista, e isso se torna um perigo, né, porque é um local muito movimentado, tanto por caminhões, porque essa via dá acesso tanto para Patos de Minas, quanto também para algumas indústrias que aqui tem, né. Então é muito perigoso, né, a gente tem sempre que estar desviando, principalmente das carretas, né. Então, assim, eu acho que deveriam, né, olhar com mais carinho, né, fazendo a limpeza, principalmente do acostamento, né, para que a gente não corra risco. A rodovia ficou muito boa, contemplou muita gente, mas poderia ter sido melhor, né? Ela por não ter o acostamento,
ela precisava de estar mais bem cuidada, principalmente na capina, na retirada da vegetação que está encobrindo a pista. E o mato dificulta ainda mais a visibilidade de locais importantes de acesso. O trevo da Suínco, como você bem disse, já aconteceram, e tem acontecido vários acidentes. Ali precisa ser melhor sinalizado. Quando vocês passarem por lá, filme esse lá para que a gente veja, para que a gente mostre o tanto que o mato está tomando conta da pista. Então isso dificulta muito a sinalização, a visualização e a forma correta de andar na via. Já perto ali do Bar da Sombra, a vegetação que é do Sansão do Campo, que é uma cerca viva, que está invadindo a pista, que é uma coisa difícil de ser tratada, difícil de ser manuseada, e a cada dia que passa ela vai tomando conta mais e empurrando e estreitando, de certa forma, a rodovia. Outro risco é em relação à sinalização da via. Em local que é permitida a ultrapassagem, que tem uma curva seguida de reta, mas sem visibilidade do outro lado, Pedro acredita que deveria ser feito faixa contínua. Em alguns lugares ainda dá para ter uma visibilidade boa, porém a gente alerta para um ponto em que deveria ser faixa contínua e ela está pontilhada, não tem sinalização, proibido virar, proibido ultrapassagem e também curva acentuada à direita e curva acentuada à esquerda. Além desses problemas, a estrada, que recebeu asfalto com a promessa de facilitar o escoamento da produção de Patos de Minas, forte na produção agrícola e pecuária e otimizar a logística para as empresas da cidade, que em grande parte atuam nos segmentos de suinocultura, café, feijão, algodão e sementes de milho e soja, hoje se torna rota para quem quer fugir da fiscalização policial. Vários veículos estão fugindo da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, a poucos quilômetros daqui, e entrando por Patos e saindo lá por Sumaré. Então a gente precisava de ver com o comando do batalhão, com a polícia rodoviária, Polícia Militar Rodoviária, para que também fiscalize isso, porque está sendo uma entrada, a gente não sabe de quê, ou seja, está sendo um desvio para quem quer fugir da fiscalização.